Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Sobre prisões e liberdade, vamos ler Atos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Versículo 7, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Abre parênteses, isso é curar um paralítico que havia décadas pedia esmola na porta do templo. Fecha parênteses. Versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, mas se tornou a pedra angular. Versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém. Nessa passagem nós vemos Pedro e João, cheios do Espírito Santo, como a Bíblia assim declara, operam um milagre, e diante dos líderes do povo, é importante ressaltar isso aqui. Quando a Bíblia coloca, a aula passada do nosso Bíblia Aberta, nós tratamos exatamente disso. Não é nessa passagem, é na primeira. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Algumas versões, talvez na sua Bíblia esteja escrita, e os do partido dos saduceus. Aqui começa a perseguição à igreja. Nós sabemos que Jesus Cristo ele foi perseguido, ele foi julgado com base em mentiras e pediram ao Império Romano que o matasse. O sumo sacerdote, na época Caifás, declara que caia sobre nós, o povo de Israel, e nossos filhos, o sangue desse Jesus. É melhor que morra um homem do que toda uma nação. E assim, crucificar o Filho de Deus. A partir daí, surge depois, 50 dias após a ressurreição de Jesus, no dia de Pentecoste, nasce a igreja, com o descer do poder do Espírito Santo sobre os 120 discípulos de Jesus que ali estavam. Eles começam a pregar, 3.000 pessoas no domingo de Pentecostes aceitam a mensagem do Evangelho. Logo após, 5.000, como nós lemos aqui, 5.000 homens. A Bíblia não conta mulheres e crianças. Agora, se você simplesmente bater o olho na igreja, toda igreja tem mais mulheres do que homens.
Então, se nós estamos a falar de 5.000 homens, você pode ter certeza que estamos falando de pelo menos 10 a 12 mil. Se contarmos as crianças, que também não eram contadas nesses recenseamentos, nós estamos a falar de quase 15 a 20 mil pessoas que receberam a mensagem do Evangelho, que aceitaram e receberam a Cristo em seus corações. E aí vem a perseguição. Chegaram os sacerdotes. Os sacerdotes são os líderes religiosos do povo. A própria religião persegue o Evangelho. Chegou ali o capitão da guarda do templo, o poder de polícia, o poder como eu fiz direito no Brasil. E quando você estuda direito, você entende que o Estado tem poder de punir, tem poder coercitivo, de coerção. O capitão da guarda mostra o poder do Estado de punir, de não, vocês não podem ficar aqui. Por que não? Porque eu digo que não. Então é uma perseguição religiosa, é uma perseguição institucional e é uma perseguição do partido dos saduceus. Sempre que nós falamos de partido, nós falamos de política. Uma perseguição religiosa, institucional e política. A igreja, desde o primeiro dia, é perseguida pelas nações, é perseguida pelas religiões, é perseguida pelas instituições, é perseguida pelo governo, é perseguida pelas leis. De forma muito simples, querido. Eu li uma notícia recentemente de que em Londres, uma das maiores cidades do mundo, está a haver um problema muito grande, porque a população árabe em Londres é muito grande. E as pessoas estão a parar no meio do seu dia para orar. Porque é assim que o árabe faz, que o muçulmano faz. Quando dá a hora dele, dá a oração dele, ele para, estende seu tapete e ele ora. Isso tem gerado dificuldades no trânsito, nas horas de trabalho. Isso tem gerado diversas dificuldades no meio do dia a dia dos cidadãos londrinos. Mas você é proibido de falar de Jesus numa praça pública. Você é proibido de entregar um convite ou de dar uma Bíblia numa praça pública. No Rio de Janeiro, dentro do condomínio que eu morei com os meus pais, e depois no ano e meio que eu e a pastora Isabela passamos no Rio, moramos ali de novo. Um condomínio, graças a Deus, de alto nível na Barra da Tijuca. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe. Existe uma igreja católica dentro do condomínio, porque é lei no Brasil que todo condomínio tem que ter uma igreja católica dentro. E talvez uma escola. Mas é proibido, porque nós já tentamos fazer com os jovens da nossa igreja um piquenique com violão, cantando louvores. A segurança veio dizer, não pode. Eu falei, mas tem uma igreja aqui dentro católica. Eles podem, vocês não. Por quê? Porque é lei. Porque não pode. Então eu não posso exercer minha liberdade religiosa aqui. Não. E se o senhor continuar, nós vamos chamar a polícia. Mas eu sou morador. Não interessa. E você vai me dizer que isso é normal? Que todas as outras religiões podem. Mas o Evangelho não pode? Porque o Evangelho não é religião. Porque o Evangelho é vivo. Toda outra religião, desculpa, é morta. Toda outra religião é uma série de doutrinas e de regras que te levam pelos seus próprios esforços a algum lugar. O Evangelho me ensina, me nivela. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos da cruz. Não importa o quão bonita você seja. A Raíssa entra na igreja, a Débora fala, minha modelo. Você pode ser bonita, ter um sorriso lindo como a Raíssa. Você pode ter a voz maravilhosa que a pastora Isabela tem. Você pode ser talentoso, você pode ser bondoso, você pode ser muito bom. Sem a cruz, nós não somos nada. Sem o sangue de Jesus que me limpa de todo o meu pecado, eu não sou nada. 1 Coríntios 13, muitos conhecem por causa da canção da Legião Urbana. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, eu nada seria. Se eu tivesse toda a sabedoria, se não houvesse o amor, eu nada seria. A Bíblia católica vai dizer sem a caridade, porque a caridade é o que eu posso fazer. A palavra de Deus, verídica, viva, poderosa e eficaz, ela falou, Elohim,
que é o próprio Deus. Quando Paulo escreve sobre o amor, ele está escrevendo sobre o próprio Deus. Se não houvesse o Senhor na minha vida, eu nada seria. Se não houvesse o amor perfeito do Senhor sobre mim, eu nada seria. E aí a Bíblia segue falando sobre o amor de Deus, que lança fora todo medo, que nos constrói, que nos edifica como igreja um ao outro. A igreja começa a ser perseguida porque ela é diferente. O cristão é perseguido porque a vida com Cristo traz o melhor de cada um de nós. Você nunca vai encontrar alguém que vai dizer: eu era uma pessoa boa, passei pela igreja, me tornei uma pessoa má. Você nunca vai ouvir uma pessoa dizer: eu falava a verdade, depois que eu cheguei na igreja eu me tornei mentiroso. Eu era fiel, passei pela igreja e me tornei safado. Nunca! As pessoas podem dizer o que quiserem sobre a igreja. Tem muita gente aí falando 1 milhão de coisas sobre a igreja, porque a igreja é odiada. Jesus disse isso: vocês serão odiados por causa do meu nome, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ninguém pode dizer que se tornou uma pessoa pior na igreja. Muito pelo contrário. O que mais tem ao longo da história é testemunho de homens e mulheres que largaram tudo em prol do Evangelho, que largaram tudo pelo nome de Jesus e se tornaram discípulos, se tornaram bondosos. Homens que eram turrões se tornaram gentis. Pais que nunca disseram eu te amo se tornaram amorosos. Maridos e mulheres que não viam olho a olho reestruturam seu casamento. Crianças que eram rebeldes se tornam dóceis. A Bíblia, a igreja nos leva a estudar. Querido, eu não gostava de um monte de matéria na escola. Eu não sei você, mas química, por exemplo, nunca foi a minha praia. Nunca gostei de química, matemática mais ou menos, física eu entendia, mas eu discutia com o professor, porque eu não queria memorizar as fórmulas. Mas quando eu vinha para a igreja para aprender da Bíblia, a escola dominical, como nós fazemos aqui, o Bíblia aberta, não tem nada melhor, porque você está aprendendo de algo que é vivo, de algo que instantaneamente testifica no teu coração, algo que instantaneamente faz uma pessoa melhor, te leva para perto de Jesus. A Bíblia, a vida com Cristo, a igreja, traz o melhor de cada um de nós. A Bíblia fala sobre a alegria incontinível. O que significa incontinível? Não. Imensa, bom. Que não se pode conter. Incontinível, o que não se pode conter. Querido, se você um dia encontrar um crente rabugento, não é crente. Simples. Eu lembro quando eu era criança, tinha uns diáconos na igreja que assim, davam medo. Parecia um vilão do Batman. Era um horror. Era uma cara fechada. E pegava a criança pela orelha e levava. Tudo bem que tinha gente que merecia. Tinha criança que merecia ser carregada pela orelha. Eu, graças a Deus, não era um desses, mas... Cadê a alegria de Jesus? Eu amo quando a pessoa fala do Fronteira, fala da nossa igreja. Pastor, a comunhão, a alegria, o abraço, o amor que existe nesse lugar, porque isso é igreja, isso é vida com Deus, é uma alegria incontinível que não se pode conter, é uma paz inimaginável. Quantos de nós não vem de uma semana atribulada e a gente chega na igreja e a gente recebe aquele banho de paz que só o Espírito Santo pode trazer, que só Deus pode dar? Você está passando aqui na rua, você está pensando em todos os problemas, então você está estressado com o trânsito, você entra por essa porta, há uma paz que te encontra, porque Jesus declarou: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá. A paz que eu dou excede o entendimento, excede a imaginação, ela é inimaginável. A fé é inesgotável, porque nós servimos a um Deus que é eterno, que sempre existiu, que vai sempre existir. A nossa fé é inesgotável.
Você não ouve um crente jamais dizer: cheguei no fim da minha fé. Você pode ouvir o crente dizer: larguei a minha fé, abri mão da minha fé, desisti. Mas acabou? Nunca. Nunca. Você pode até ouvir casais, é muito triste, quando um casal diz: pastor, o amor acabou. Significa que os dois abriram mão, os dois desistiram. Ou pelo menos um dos dois desistiu com certeza. A fé não acaba. Porque Deus não acaba. O autor, a Bíblia declara que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele pela qual a fé existe. E Ele é aquele pelo qual todas as coisas que são feitas pela fé acontecem. Então a fé não acaba. A fé ela é inesgotável. Mas tem mais. A vida com Deus nos traz uma ousadia inexplicável. Uma ousadia de: você está doente? Eu vou orar por você. Estou apertado? Eu vou dar meu dízimo. Eu confio no Senhor. Não sei como vai acontecer, mas eu confio em Deus. Eu sei, a gente canta isso, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É uma ousadia inexplicável. Por que você crê no amanhã? Já ouvi tanta gente dizendo: para que eu vou ter filhos se esse mundo está cada vez pior? Para que eu vou colocar uma criança no mundo se existe tanta maldade? A Bíblia, a vida com Deus, nos dá uma ousadia de viver o sobrenatural, que é inexplicável, que só quem vive entende. A Bíblia declara que só aqueles que são nascidos do Espírito, ou seja, que aceitam a Jesus no seu coração, entendem as coisas do Espírito. Só aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si entendem essa ousadia que é inexplicável. E a vida com Deus nos traz uma liberdade que é incomparável. Não há nada igual, não há nada que se assemelhe à liberdade que nós temos em Jesus. Mas o mundo quer matar tudo isso. A vida quer matar tudo isso. Satanás, o príncipe desse mundo, o inimigo das nossas almas, quer matar tudo isso. Nós lemos aqui Atos capítulo 4, versículo 3. Agarraram Pedro e João. Por quê? O que eles fizeram de errado? Nada. Eles curaram um homem. Eles pregaram o nome de Jesus. Pregaram, agarraram Pedro e João. E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Há muitas prisões nessa vida. Há muitas coisas que nos aprisionam nessa vida. Poder, nudez, dinheiro, vícios, mentiras, preguiça, decepções, medo, ídolos, acusações. A gente pode abrir muito mais. Ansiedade, depressão, ideologias, ódio, rancor, falta de perdão, amargura. Isso tudo são prisões. Isso tudo são prisões. Isso tudo são ferramentas que Satanás usa para prender a todos nós. Talvez você olhe para essa tela e você pense: pastor, eu não tenho sede de poder. Que bom. Essa prisão não te pega. Ai, mas eu tenho muito medo. Eu vivo com medo de tudo. Eu vivo com medo das pessoas, eu vivo com medo da vida, eu vivo com medo do que pode acontecer, eu vivo com medo da violência, das guerras, das questões políticas, de um ataque terrorista. Eu vivo com medo. É uma prisão. Ah, pastor, eu não tenho ídolos. Que bom. Ah, mas a nudez, a pornografia, as conversas ilícitas. Ah, eu não tenho nada disso, pastor, eu não minto, eu não tenho vício nenhum. Ah, mas muitas vezes eu me sinto acusado. Eu me sinto assim, eu estou na igreja, as pessoas olham para mim, eu estou vendo que elas estão me acusando. Sabe, às vezes eu entro na igreja e, querido, tem tanta gente que diz isso. Ah, eu entro na igreja e eu sinto assim, como se o pastor estivesse me acusando, como se as pessoas na igreja estivessem me acusando.
Já falei isso aqui. Psicólogos nos Estados Unidos estão falando para as pessoas que têm traumas: não vão à igreja porque lá você vai ser acusado. Quem é um acusador? Quem que a Bíblia diz que nos acusa? O diabo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8 continua a dizer. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as prisões que nós listamos aqui, todas as prisões que esse mundo pode colocar contra mim e contra você, nada, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Contra qualquer prisão, contra qualquer cadeia, contra qualquer coisa que tente aprisionar o teu coração, qualquer mentira que Satanás assopra no teu ouvido, porque é isso que ele faz. Presta atenção, olhe para mim. Satanás não pode te tocar. A Bíblia declara que, como um leão que ruge, ele está ao nosso redor, buscando quem possa tragar. Mas a Bíblia também declara que os anjos do Senhor nos guardam e nos livram de todo o mal. Então Satanás não pode te tocar, mas ele fica ao teu redor, olhando, te estudando. Ele não pode ler os seus pensamentos. Ele não habita dentro de você, a não ser que você peça, mas isso é uma outra coisa. Ele fica ao redor, observando, estudando. Todo mundo aqui já viu Animal Planet alguma vez na vida, né? Ou qualquer coisa do tipo. Qualquer documentário. Lá está a gazela e ela não faz ideia de que a leoa está a observá-la. É a mesma coisa, querido. Vida com Deus. Você está salvo, você está bem, você está caminhando para o céu, mas Satanás está ao teu redor. Quando você está lá no seu TikTok, você está lá no seu celular, você está lá mandando uma mensagem, alguma coisa te pega a atenção. Opa, eu gostei disso aqui, gostei dessa foto, interessante, gostei do que eu estou vendo aqui. Satanás entende: opa, achei o ponto fraco. A Bíblia em português diz: não dê lugar ao diabo. Eu gosto muito da versão em inglês que diz: não dê ao diabo a foothold. É um pedacinho de um pé. Sabe quando o elevador vai fechar e você bota o pé na porta para não fechar? Quando a porta está fechando e você bota o pé para a porta não fechar? Não dê lugar ao diabo é isso. Não dê isso aqui para ele. Não dê uma janela. Como o crente gosta muito de dizer, não dê brecha para Satanás. É tudo que ele precisa. É na hora que você para e você olha alguma coisa, ele gostou disso. Ok, está anotado. Olha, aquilo ali irritou. Aquilo ali tirou aquela pessoa da graça. Aquilo ali fez ela falar um palavrão. Aquilo ali fez ela xingar. Aquilo ali fez ele brigar com o marido. Vou anotar. É isso que eu vou fazer? Vou colocar mais. Satanás começa com o seguinte ferramenta. Um sussurro. Uma ideia. Você está aqui na igreja e você vai ouvir, como se fosse seu próprio pensamento, você vai ouvir dentro da sua mente. O que você está fazendo aqui? Isso não é teu lugar. Você vai pagar de crente depois de tudo que você fez ontem? Tudo que você assistiu essa semana e você vai vir para a igreja? Você está aqui louvando a Deus e tanto problema que você tem em casa.
Todo mundo está aqui é santo, você não é. E as pessoas sabem que você não é santo. As pessoas olham para você e sabem que você vai para aquele lugar, faz aquelas coisas. Você está enganando quem? Já ouvi pessoas falando na rua: eu fui lá para a igreja porque me convidaram, mas eu tenho certeza que falaram da minha vida para o pastor, porque o pastor falou tudo o que estava acontecendo na minha vida. Eu falei: você tem certeza? Tem prova? Não, mas não preciso. Eu: tá bom. Você quer ficar rebelde? Você quer negar a atuação do Espírito Santo? Você quer se entregar para Satanás? Então vai, querido. Então vai. Se o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, declara: essas pessoas eu entreguei nas mãos do maligno, porque estavam se levantando contra a igreja, porque estavam pregando falsas doutrinas, porque estavam deturpando a fé das pessoas. Você realmente acha que nós não temos autoridade sobre a nossa própria vida, de decidir o que a gente quer? Não vou mais para a igreja. Por quê? Porque lá eu não me sinto bem. Você não se sente bem porque é a igreja, ou você não se sente bem porque Satanás está na tua cabeça, está no teu ouvido e você está dando lugar para ele? O que tem na igreja que você não se sente bem? Deus? Espírito Santo? Palavra de Deus? Amor? Paz? Alegria? Liberdade? Me diz? Comunhão? O que não te faz sentir bem? A verdade é que nós arrumamos desculpas. A Bíblia declara que Deus não tenta ninguém, mas cada um de nós é tentado pelo quê? Quem sabe complementar o versículo? Cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos. Cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos. Numa outra passagem, a Bíblia assim declara: do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios erros. Desculpa, querido, mas se você vier reclamar para mim, o que a Bíblia diz? Do que se queixa o homem? Você está reclamando do quê? Dos seus próprios erros? Eu não consigo um bom emprego. Você fez um currículo? Não. Você estudou? Não. Se capacitou? Não. Levantou da cama para trabalhar? Não. O que você quer? Do que se queixa o homem? A minha esposa, eu não consigo conversar com ela. Você larga o videogame para falar com a tua mulher? Você desliga o celular? Você tira um tempo para conversar? Não. Você quer ter um relacionamento como? Você elogia a tua esposa? Não. Você é fiel? Não. Não é à toa. Do que se queixa o homem? E Satanás, ele vai construindo prisões. À medida que a gente fica no mesmo lugar, que a gente não caminha, porque a vida com Deus é uma vida ativa. Se você está no mesmo lugar, desculpa. Existe uma historinha de criança, tá? Meu sogro conta como uma piada e meu sogro é muito engraçado. Eu não sou tão engraçado assim. Engraçado da casa é a Isabela, a divertida é a Isabela. Eu sempre falo que eu sou muito chato. Um muro. Satanás de um lado e Jesus do outro. E Jesus está: vem, querido, vem para cá, eu amo você, eu vou te dar paz, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. E a pessoa está ali em cima do muro, olhando para Jesus. Aí olha para Satanás, Satanás está sentado tomando cerveja. Satanás, você não vai fazer nada, não? Você não vai me chamar para o teu lado? Não. Por quê? O muro é meu. Se você está em cima do muro, você já está aqui comigo. É o morno. É o que a Bíblia fala do morno. Seja frio, decida a tua vida, vai para longe. Agora, se você está aqui dentro, seja quente. Não vem para cá e fica meio um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. Morno. Mais uma vez, o Senhor vomita. Ele enoja. Nada pode conter o poder da palavra de Deus. É o que nós lemos em Romanos 8. Nada na criação pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada no mundo. Se nada no mundo pode me separar do amor de Deus, quem pode? Exatamente. Satanás não pode. Se a Bíblia declara, nem qualquer outra coisa na criação, quem é o Criador? Todo o restante foi criado, certo? Satanás foi criado? Sim ou não?
Sim, a Bíblia declara isso, a Bíblia diz que ele foi criado. Nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Desculpa, querido, nenhum demônio pode separar do amor de Deus. Nenhum poder maligno pode separar do amor de Deus. Essa decisão cabe única e exclusivamente a cada um de nós. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens instruídos, percebendo que eram homens ricos, percebendo que eram homens incríveis, o que a tua palavra, o que a tua Bíblia diz? E o quê? Ah, tá. Então você está me dizendo que Pedro e João, eles não tinham PhD em literatura? Eles não eram versados na arte da logística? Eles não eram profundos filósofos? Não. Comuns e sem instrução. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quem? Quem ficou admirado? Não, peraí. Quem que essa passagem aqui está dizendo que viu a coragem de Pedro e de João? Os sacerdotes, os mestres da lei, os saduceus, os capitães da guarda, todos aqueles que perseguiam, viram a coragem de Pedro e de João, perceberam que eram homens comuns e sem instrução, e ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os mesmos que mataram Jesus, viram-no em homens comuns. Essa passagem me diz, Pedro e João, comuns, sem instrução, perseguidos, presos, açoitados, mas cheios do Espírito. O que ressalta no meio de toda dificuldade, no meio de toda fraqueza humana? Haviam estado com Jesus, cheios do Espírito Santo. É o que ressalta, é o que brilha, é o que nós falamos semana passada, é o tesouro nos vasos de barro. Eu leio essa passagem, querido, essa é a passagem, eu amo essa passagem, eu amo essa frase. Mas eu me pego para pensar, o que o mundo reconhece em mim? Pedro e João eram comuns, eram sem instrução. Galileus. Galileia fica no norte de Israel, Jerusalém fica no sul de Israel. Eu não sei de que lugar do mundo você é, mas normalmente a gente tem preconceito com algum tipo de lugar, com algum tipo de pessoa. Infelizmente, mas as culturas são assim. O nortista, o portuense não gosta do lisboeta, porque o lisboeta é grosso, é não sei o que, é mal educado, não é rude. O carioca não gosta do paulista. E por aí vai. O brasileiro não gosta do argentino, sei lá. Quem era do sul de Jerusalém, tinha nada de bom para falar de quem era galileu. Porque os galileus, quem ficava na Galileia, são pescadores. Fazem nada, ficam lá pescando. Jerusalém era Nova York, a metrópole, onde todas as coisas aconteciam. Era onde estava o templo. A Galileia, é povinho. Povinho. Tinham nada de bom para falar deles, mas reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que o mundo reconhece em você? O que as pessoas veem em você? As pessoas trazem fofoca para você? Significa que eles te veem como fofoqueiro. Ninguém me traz fofoca. As pessoas trazem reclamação para você? Porque eles te veem como alguém que vai somar a reclamação. As pessoas te convidam para quê? As pessoas te convidam para vir para a igreja? Ou elas te convidam para a noitada? Elas te convidam para
um excelente jantar? Ou te convidam para farra? Mulheres, quem aqui gostaria de, num primeiro encontro, ser levada no McDonald's? Ninguém. Certa vez, eu e a pastora Isabela, a gente estava no stand-up, e aí eram 2 casais fazendo stand-up comedy, e um falava para o outro, não, porque nosso primeiro encontro era um casal casado, e o outro que, na adolescente, ia começar a namorar. E aí o casal falando, olha, no nosso primeiro encontro, nós fomos para um restaurante muito legal, ele pagou minha conta, foi um cavalheiro. E vocês vão aonde? Aí ela, não sei, talvez no McDonald's. Aí os pais olham e falam, McDonald's? Aí até o garoto do lado dela fala, McDonald's? Aí você acha que ele vai falar, né? Não, claro que não. Ele fala, caro pra caramba. Aí você fala, gente, nunca foi, nunca vai ser. Nunca foi, não pode ser caro, chique não é. Ok, tudo no Brasil é caro. Tudo no Brasil é R$1.000. Depois você passa o retorno, tudo no Brasil é R$1.000, no mínimo. Infelizmente. Mas você gostaria de alguém que te tratasse por menos? Você gostaria de uma pessoa que só te convidasse para programa furada? Que te qualificasse dessa forma? Você não merece o melhor. Você merece... É o que as pessoas têm reconhecido em você. Se hoje você fosse convidado ao Palácio de Buckingham, como você iria vestido? É simples, é só a gente pensar dessa forma. É o que você valoriza numa pessoa, é o que você valoriza. Certa vez eu fui de bermuda para casa do meu avô, português. Ele falou, Tiago, vou lhe dizer uma coisa, menino. Nunca vá de bermuda para casa dos outros. É falta de educação. Falta de respeito. Ok, vô. Desculpa. O senhor está certo. O que as pessoas reconhecem em você? Que valor as pessoas têm te dado? Que valor você tem se dado para os outros? Pedro e João eram comuns, sem instrução. Mas era nítido que eles haviam estado com Jesus. E nós? O que é nítido a nosso respeito? Será que Jesus é nítido na sua vida? Precisamos mostrar ao mundo a nossa obediência, a nossa dependência, a nossa herança no Senhor, o nosso sacerdócio no Senhor. Voltando à passagem de Atos, agora os últimos versículos. Chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E depois de mais ameaças, eles deixaram ir, pois não tinham como castigá-los. O que você tem visto? O que você tem dado ouvidos? Cadê a tua alegria incontestável, incontinível? A tua paz inimaginável, a tua fé inesgotável, a ousadia inexplicável, a liberdade incomparável. Você hoje está preso? Ou você está livre? Você hoje tem deixado que a vida te prenda? Ou será que Jesus tem resplandecido através da sua vida? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles eram sem instrução. Não é do que eles aprenderam. O papel deles era ser testemunha. Eu vi, eu ouvi, eu experimentei, eu vivi. Peça nessa manhã, Senhor Jesus, que os meus olhos sejam para Ti, que os meus ouvidos sejam para Ti. Senhor Jesus, que o mundo Te veja em mim. Essa é a liberdade.
É quando Jesus é tão tudo em nós, que o que as pessoas veem é Ele em nós. Aí você sabe, nenhuma prisão te segura. Aí você sabe, a perseguição pode vir, o ódio pode vir, mas eu tenho Jesus em mim. Ele resplandece através da minha vida. Isso é ser cristão. A palavra cristão foi dada pelos romanos à igreja, porque todos eles pareciam pequenos cristos, cópias de Cristo, cristãos. Que esse sejamos nós. Vou ser sincero com você, essa é a minha oração todos os dias. Senhor, que o mundo te veja em mim. Eu não quero que ninguém conheça meu nome, eu não quero que ninguém saiba quem eu sou. Você nunca vai me ver falando das coisas que eu tenho, das coisas que eu quero comprar. Não. Tiago, onde é que você se vê daqui a 5 anos? Pregando o Evangelho. 10, 20, até você morrer. É isso, vivendo para Jesus, vivendo por Ele. Que o mundo veja Ele em mim. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração. Eu olho para Pedro e para João, homens comuns, sem instrução, pescadores, galileus, fizeram a maior nata da sociedade da época. Olhar para eles e ficarem admirados. Esses homens estiveram com Jesus. Nós odiamos o Jesus, odiamos o que Ele prega, mas é inegável que eles estiveram com Ele. É admirável o que eles têm dentro deles. Que sejamos eu e você. Senhor Jesus, que o mundo te veja em mim. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.